A paz do Senhor Jesus, novamente estamos de volta para mais um episódio de Jesus em toda a Bíblia. Queremos deixar aqui a nossa saudação de alegria pela participação e contribuição dos irmãos conosco, sempre deixando um like, um comentário, isso é muito bem-vindo. E queremos ressaltar a importância dos irmãos acompanharem com as suas Bíblias abertas e sempre fazendo a conferência daquilo que nós estamos aqui citando em paralelo. No episódio anterior, nós fizemos uma explanação para um maior conhecimento e amadurecimento espiritual dos irmãos, reforçando a jornada de José e a sua fidelidade profética, onde cada versículo que colocamos, fizemos um paralelo na pessoa do Senhor Jesus e trazendo para os nossos dias na figura da igreja. Não é isso, pastor Lourenço? Isso mesmo, Paz Pai do do Senhor, Senhor. Pai do Senhor, pastor Luiz, Pai do Senhor, os nossos irmãos que estão conosco, mais uma vez, participando deste programa Jesus em toda a Bíblia. Pastor, eu acho importante a gente frisar um tópico, né, que foi a misericórdia e a graça, né, Exato. de José para com os seus opressores, aqueles que o levaram até ali. Porque o cenário é fixo, o cenário haveria fome sobre toda a terra, e a fome chegou até Canaã. Então não teve jeito. Aqueles que antes tinham vendido José, agora tiveram que ir de encontro a ele. E a palavra aqui, em Gênesis 42, verso 2, diz assim, Gênesis 42, verso 2, vou ler a palavra, diz assim, disse mais, eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Essa foi a palavra, né, do pai dada aos irmãos de José, naquele momento. E então aqui, pastor, começa o encontro, começa toda a narrativa do que vai prefigurar o encontro de Jesus, porque é o cenário que nós vivemos hoje. Nós vamos de encontro a ele. Exatamente. Importante aqui até nos anteciparmos, pastor Lourenço, porque eles foram para comprar, mas José, ele deu o pão. Tanto é que no retorno deles, eles tiveram ali a surpresa de ter, né, no embornal ali do trigo, a bolsa do recurso retornado. Porque aquele que vai a Jesus, né, ele encontra, a salvação que é graça. Não é isso? Não há nada que o homem possa fazer que possa pagar por esse recurso. Mas foi um processo. Foi a primeira ida de algumas outras que se dariam até que eles pudessem ter, de fato, um encontro com aquele que era, né, na figura de Jesus, o irmão do qual eles haviam traído e haviam entregue. E é interessante, pastor Lourenço, porque apesar da traição de José, né, José os recebe com graça, perdoou e deu sustento para eles, né? E eu sempre gosto de citar na figura aqui central da palavra, né, que o texto em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Então, José ele foi dado, ele foi vendido, né, ele foi levado ao Egito, mas na verdade ele seria aquele que iria Dar provisão, né, não só para a sua família, mas para toda aquela humanidade naquele momento. Não é isso? E interessante, pastor, a sua fala, porque a palavra do Senhor, até mesmo aqui em João, deixei separado aqui 6,51, a palavra diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, pegando um gancho na sua fala, quando José ele se encontra ali como o dono, o administrador
aquele que estava à frente de todo o trigo, de toda a provisão, para toda a terra, o que era necessário? Só você ler aqui a palavra em Gênesis 42, você vai ver que o necessário para alcançar o trigo era encontrar-se com José. Era necessário encontrar-se com José. Então, quando eu leio esse texto de João 6,51, fica frisado e de forma nítida que hoje, para que a minha e a sua alma nós encontremos alimento para o nosso coração, porque a palavra diz assim que a nossa alma tem sede do Deus vivo e tem fome, tem vontade, tem desejo de se alimentar de Jesus, este pão vivo que desceu do céu. E o pão que ele dá é a sua própria carne. Ou seja, nós, como igreja fiel, nós somos corpo de Cristo. A palavra diz assim que quando nós ceamos, nós temos parte com ele. Aquele que não come do pão, não bebe do meu sangue, este não tem parte comigo. Jesus ensina isso no seu ministério. Então, o que alimenta hoje a nossa alma e o que descedenta a nossa sede, frisando aqui o pão, o alimento, o trigo, chama-se palavra revelada. O que alimenta a minha e a sua vida é o encontro com Jesus. E Jesus está no seio da igreja. Jesus é o dono da igreja. Você e eu, que vamos aos cultos, buscamos, participamos de programas como este, passamos o nosso dia, né, conectados com a TV Web Manaim, com a Rádio Manaim, participamos durante todo o nosso dia, conectados às vezes no canal do YouTube, com uma facilidade, né, às vezes não tem uma televisão perto, não tem uma rádio perto, mas tem uma internet o dia inteiro à disposição, e você deixa ali tocando os louvores, participando dos programas, participando das entrevistas, ouvindo as notícias do Manaim News, você fica com o coração como? Com o coração voltado para os assuntos da obra de Deus. Então, a sua alma tem sede e fome, mas é sede e fome de encontrar-se com José. Era necessário encontrar com ele para ter o alimento. Quando os irmãos, aqui em Gênesis 42, como lemos, pastor, eles vão de encontro ao Egito ali para comprar o alimento, José estava lá para recebê-los. Exato. Então, nesta obra, na igreja, no meio da igreja fiel, nós somos recebidos pelo Senhor Jesus. É Ele quem recebe a nossa vida, né? Interessante que a fome deste pão no mundo inteiro. E louvado seja Deus, como o pastor Lourenço bem colocou, há relatos. Há relatos. As notícias chegam nos lugares mais longínquos, através da rádio, através da TV Web, através do próprio testemunho das pessoas, de que há uma igreja, há um lugar onde o trigo tem sido bem administrado, a palavra, né? E nós temos visto isso, não só pegando aqui um pouco do que o pastor Lourenço colocou, a reconciliação com a família tem sido não apenas, né, a reconciliação daqueles que estavam distantes, mas que hoje estão perto, mas do mundo todo, né? Porque a palavra diz que, através do perdão e provisão, ele restaurou a relação e os laços quebrados com a família. E às vezes nós vemos isso acontecer também. Há um mundo que pensa que conhece Jesus, né? Mas para o mundo Jesus está morto. Para os irmãos, José já nem existia mais, mas haveria um momento que José iria se revelar a eles, né? E é importante ressaltarmos nesse paralelo, porque Jesus veio para isso, para trazer de volta aqueles que estavam longe, né? Então, João 11:52, se eu puder ler para nós, pastor Lourenço. Agora. Nós vamos ver Deus reconciliar-se com o homem através de Jesus, através da fé, né? João 11:52. A palavra do Senhor diz assim: e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Pois é, então nós vamos ver aqui que Deus, através de Jesus, que é o pão vivo, aqueles que estavam dispersos sem ter alimento, não tinham alimento, eles tomaram ali o conhecimento de que no Egito havia trigo, havia pão, né? E foram para lá. Então hoje também Jesus é o pão vivo que desceu do céu e está acessível. E nós temos como igreja promovido, né, esse encontro, porque foi um encontro maravilhoso.
né? Porque houve um momento nesses contínuos paralelos, que são muitos, né? Em que José ele precisou se revelar. E foi interessante que ele só se revela na presença do irmão mais novo. Eu queria que o pastor Lourenço fizesse uma comparação nesse momento com a presença dos 11, né? E prefigurando o colégio apostólico ali, Sim. Jesus, mas a figura do mais novo, que era Benjamim. Antes desse detalhe, eu queria só fazer um adendo. O senhor fez uma Claro. observação importante, que quando diz assim, né, tem ouvido que no Egito há comida, é importante frisar. A igreja gentílica, no programa anterior o senhor disse isso, a igreja gentílica, nós somos a igreja gentílica, que não fomos gerados dentro dos termos de Israel, mas nós fomos alcançados pelo ministério de Jesus, o ministério da salvação. Então José, ele é tipo de Jesus, por quê? Porque José foi provisão, não dentro dos termos de Israel, mas José foi provisão na terra que não era dele, Na terra do Egito. na terra do Egito. Então assim, e o Egito ali representava toda a terra, representava toda a terra. Assim está hoje a igreja. E dentro desse adendo colocado pelo senhor, dessa observação importante, pastor, assim estão os quatro cantos. O senhor disse isso, né? Os relatos estão aí. Você que participa conosco, quando você assiste às nossas escolas bíblicas dominicais, nós temos lá aquela vinheta que vai passando ali os países onde a obra está sendo anunciada. O evangelho vivo, o evangelho da verdade, a palavra viva, está sendo anunciado pelo servo de Deus. Existem homens e mulheres espalhados aos quatro cantos da terra, pregando o evangelho da verdade. Então, aqueles que estão dispersos, eles assim, olha, nós sabemos, hein? Existe uma igreja, existe um povo, que eles foram gerados e o Senhor está no meio deles, o Senhor está falando, o Senhor está providenciando. A notícia está indo a alimento. Você e eu que estamos inseridos nesta obra do Espírito, nós como corpo vivo, quando alguém se encontra com você durante o seu dia, você é essa extensão do governo de José. Você é essa... Não foi José quem foi dar a notícia lá em Canaã que tinha alimento, mas as pessoas falavam, olha, tem um que tem alimento. Este alguém é Jesus. Este que tem alimento agora é o perfil da igreja. Eu e você, nós somos convocados pelo Senhor para fazer a mesma coisa. Não é isso, pastor? Ide a todo mundo e pregai o evangelho. Nós estamos usando este programa, as redes sociais da Igreja Cristã Maranata, todos os recursos que nós temos, satélite, canal no YouTube, rádio, tudo isso existe para anunciar para você, que às vezes nem serve ao Senhor, né? O nosso programa, ele não é voltado só para os servos da Igreja Cristã Maranata, mas é um programa voltado para alcançar você. A sua alma é igualzinha a minha, é igualzinha do pastor Luiz, não é isso, pastor? Exato. Nós temos fome e estamos aqui porque Jesus é o alimento da nossa alma. Então essa boa nova nos alcançou, não é isso, pastor? É interessante, pastor Lourenço, que Jesus ele era acessível, né? Ele sempre foi Mas tinha um mistério. Os irmãos não reconheceram a chegar, né? Então, José também, ele era acessível. Ele não era um líder inacessível. Então, ele tinha a sala da audiência onde todos os povos que fossem precisavam passar diante dele para adquirir o trigo. Então, nós também, como igreja, nós temos ido a Jesus. O mundo não tem a quem ir. Quando a notícia chegou em Canaã, a fome já tinha chegado primeiro, pastor Lourenço. Sim. Então, a notícia chegou e imediatamente eles foram. Então, o povo vinha a José. Então, todos, de diferente origem, buscavam José e as suas necessidades eram supridas. Então, podemos fazer um paralelo com a pessoa do Senhor Jesus. O convite de Jesus é: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus, ele é acessível a todos os que buscam a ele e que querem dessedentar a fome e a sede. Interessante, pastor Lourenço, que o Salvador, naquele tempo, né, a história de José do Egito marcou não apenas aquele tempo, né,
E alguns poderiam dizer assim: ah, mas Jesus foi um líder que marcou um tempo. Não. Ali nós vamos ver que o Egito foi livre da morte. O Egito teria sido destruído. O mundo inteiro teria acabado se não fosse pela provisão profética através da vida de José. Hoje é a mesma coisa. Há uma igreja que sobrevive. Por quê? Porque valoriza a profecia e porque tem, né, na sua liderança, né, um planejamento estratégico que foram cruciais para que ela pudesse subsistir. Qual seja? A profecia. Então, a profecia, né, Jesus como Salvador do mundo que livra a humanidade da morte, né? Então, João 4:42 mostra muito bem isso, né? Então, Jesus é aquele que veio para a salvação e redenção da alma do homem. Tem uma observação importante, que nesse encontro, né, de José com seus irmãos, José não se revela de primeiro momento. E isso prefigura Jesus, porque quem reconhece os irmãos foi José. Os irmãos não Não reconheceram, reconheceram. mas José os reconhece. E a palavra do Senhor, pastor, vou ler aqui no livro na primeira carta de João, no 4, verso 19, diz assim: nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Ou seja, José, ao ver os irmãos, José os amou. José os reconheceu. E eles se curvaram diante de José. Era profético. Era profético. Porque nós, como igreja, nós somos aqueles que erramos. Nós somos aqueles que falhamos com o Senhor. A humanidade errou. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Né? Esse erro não é uma exclusividade dos irmãos de José. Esse erro é nosso. Eu também errei. Nós também erramos. Mas, ao invés de, quando nos achegamos a Jesus, ele nos apontar e lançar sobre a nossa face as nossas culpas, o contrário. Jesus nos amou muito antes de que nós o reconhecêssemos, de que nós soubéssemos. Então, quando o nosso coração se achega a Jesus, nós somos recebidos com amor. Nós somos recebidos, que prefigura isso. José faz isso. José recebe aqueles que contra ele investiram com amor. E é isto que a igreja faz, a comunhão faz. Na comunhão, pastor, nós somos recebidos com amor. A igreja transmite o que ela um dia recebeu. A igreja recebeu amor e misericórdia. Então, o aspecto da comunhão é esse, é amor e misericórdia. Um pouquinho antes da gente começar a gravar, teve uma fala do senhor ali fora que você disse assim, ele disse a Pedro, né? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro tinha acabado de errar, né? Pedro tinha acabado de fazer a mesma coisa que os irmãos de José fizeram. Tinha acabado de trair o Senhor, de negá-lo, de não é meu irmão, não é meu parente, eu não o conheço, né? E tinha acabado de fazer a mesma coisa. Mas Jesus o recebeu com amor, pastor. Yes. E Jesus deu a ele uma incumbência, olha, faz o que eu estou fazendo com você. Eu não estou te amando, filho. Agora você retransmite esse amor. Eu não estou tendo misericórdia. Retransmite essa misericórdia. Então você vê o legado de Pedro, o ministério de Pedro, anunciando esta mensagem. Maravilha. Assim como é a igreja fiel hoje. Nós somos essa sequência apostólica. Nós transmitimos aquilo que nós, um dia, recebemos do Senhor. Então, pastor, dentro desse contexto, né, voltando um pouco, ele nos amou primeiro. Eu acho que quando o senhor jogou essa semente no coração, a turma está ansiosa para saber esse aspecto de Benjamim. E você viu que eu estou dando uma segurada? Exato. Não sai daí não. Nós vamos ter o nosso próximo programa em breve, né, pastor? Nós vamos ter já na próxima semana e nós vamos tratar esse assunto. Nós vamos avançar um pouquinho e nós vamos ver as estratégias que José vai usando para alcançar os irmãos. E essas estratégias, elas são usadas pelo Senhor Jesus conosco hoje. Exato. Então, nós agradecemos a participação. Pastor Luiz, estamos juntos mais uma vez. Amém. E nos despeço dos irmãos com a paz do Senhor. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus.